Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análises esportivas, esse sabadão, dia 22 de novembro, voltando os campeonatos das ligas europeias. Como havia dito nos vídeos anteriormente, agora a data FIFA só o ano que vem. Então agora o que vai ter de jogos um atrás do outro, campeonato alemão, da Premier League, italiano, agora vai ser muito da hora. E antes disso, né, gostaria de ajuda de vocês. Pô, deixa o like aí, compartilha aí com seus amigos, comenta aí sobre os jogos, até mesmo palpites em relação aos jogos que vamos conversar aqui. Lembrando que sempre deixo mais um vídeo mais analítico, né, de possíveis cenários. Evito falar muito de entradas ou pitacos, palpites de entradas. Não porque eu faço entradas de pré-live, faço normal assim, estudo pra caramba, tem que estudar, não adianta fechar os olhos, o Liverpool vai ganhar esse jogo, pronto, acabou, não. Tem que ter lastro, tem que ter método, tem que afunilar principalmente o seu método. Eu tenho meu método, tenho a maneira como eu trabalho em jogos, e eu já, até mesmo pra deixar vocês ali mais à vontade. Por exemplo, eu não costumo trabalhar em gols. Eu não gosto de trabalhar em gols. Não é do meu método, não é do meu feitio trabalhar em gols, porque já trabalhei. Então sempre quando eu vou em gols, não sai gols. Vou em um gol, não sai nenhum. Vou em 1,5 gols, só sai um. Aí foi, opa. Aí eu comecei foi assim que vai traçando os métodos. Opa, pera aí, o gols não é pra mim. Porque eu vejo aqui, todos os jogos aqui, pô, vou trabalhar em 1,5 gols. Mas não é assim. Não necessariamente. Existem outros mercados, outras oportunidades aqui pra gente trabalhar. Enfim, vamos lá. Liverpool e Forest, a gente vai fazer por ligas. Eu ia falar do Liverpool aqui, mas a gente vai trabalhar por ligas aqui. Então a gente vai começar com Burnley e Chelsea, 9h30 da manhã no sabadão. O Burnley veio daqui da Championship, até começou bem o campeonato, nas primeiras rodadas aqui, mas começou agora a galgar na fase ali do Burnley, que é ficar aqui mesmo, disputando aqui a zona de rebaixamento. E o Chelsea, ele ganhou a sua última partida aqui, não lembro contra quem. Acho que foi o Wolverhampton. Foi dentro de casa que o Chelsea ganhou. Eu acho que foi Wolverhampton. 3-0. Jogou bem, jogou bem. E tá aqui, tá disputando aqui a vaga para a Champions League. Pode ser que disputa aqui o título da Premier League. Até mesmo o Guardiola falou na última entrevista, antes de enfrentar o Liverpool, que nenhum time da Premier League vai vencer o campeonato em novembro. Então mesmo que o Arsenal esteja aqui, distante aqui, pode ser que não ganhe. Tá aqui, beleza, é o momento e tal, a fase. Mas nenhum time ganha em novembro. E realmente é isso. Tem muita coisa para acontecer aqui no campeonato. Principalmente agora. O que vai ter jogo da Inglaterra em dezembro e em janeiro. Nossa, vai ter um monte de jogo agora. E isso pode decidir nesse meio tempo aqui. Sobre esse jogo aqui, a cotação justa, relevante. Até mesmo o valor aqui. A vitória aqui do Chelsea poderia ser justa e até de valor, sim. Mas dá para pegar no ao vivo uma cotação maior, né, um nível ali mais elevado, né, de cotação para vitória. Eu não vejo o Chelsea perdendo esse jogo. Eu não vejo. Novamente, eu não trabalho com adversários que jogam fora de casa para caminho de vitórias ou também para chance dupla. Então eu sempre deixo o posicionamento aqui em relação à vitória pelo momento. O Chelsea vive o melhor momento, o Burnley disputa a zona de rebaixamento e eu vejo aqui um valor justo, relevante, mas não de valor tão elevado assim para o caminho da vitória. Dá para pegar isso no ao vivo
O Chelsea começando com uma pressão muito alta, ou até mesmo não, porque vai jogar fora de casa. O Burnley eu acho que possa sair um pouco mais pro jogo, né? E aí sim essa cotação do Chelsea possa ser elevada, mas ainda mais até mesmo se o Chelsea demonstrar que está jogando bem ali para ganhar essa partida. Então eu não vejo o Chelsea perdendo esse jogo aqui do Burnley fora de casa. Vejo aqui um jogo mais under goals, under cartões, sim, claro, mas não vejo jogo. Eu vejo jogo para gols, sim. 1,5 gols, mas o mercado já entende que é o jogo para gols. Nós temos aqui Bournemouth e West Ham. Pera aí que caiu tudo aqui é tudo ao vivo. O mercado ele já até respeita o Bournemouth, né, com uma cotação 1,62. Porém, né, o Bournemouth ele caiu, né, de produção nas últimas rodadas, evidentemente, né, começou muito lá em cima, ascensão lá em cima na Premier League, mas voltou ali, não que voltou, é normal isso, é normal essa ascensão logo no começo e depois não um declínio, mas ali a estabilidade do campeonato. É muito jogo. E o Bournemouth aqui dentro de casa, 3 vitórias e uma derrota justa. Até mesmo o mercado entende aqui o favorito do Bournemouth justamente por estar jogando de casa. Mas na competição aqui, veio de duas derrotas. E 2 derrotas aqui até aceitáveis. Porque o Manchester City, né, fora de casa, e o Aston Villa que vive o melhor momento aqui do campeonato. O Aston Villa houve essa troca, né? O Aston Villa começou muito mal o campeonato e agora começou a ganhar, galgar ali para vitórias. O Bournemouth começou muito bem o campeonato e agora está diminuindo ali o ritmo, principalmente fora de casa. Mas dentro de casa, o Bournemouth vive um bom momento aqui. Salvo engano, ele é um dos melhores mandantes do campeonato. O Bournemouth ele tem uma característica muito legal no primeiro tempo de criar chutes e escanteios, principalmente escanteios. Mas essa temporada ele diminuiu essa intensidade. Mas por vir de 2 derrotas fora de casa, eu acho que o Bournemouth ele vai ir para cima aqui do West Ham, que o West Ham já começou ali galgar vitórias, venceu a última partida com o Newcastle e foi de virada. Então o West Ham está começando ali a sair daquela zona de conforto. Ainda está aqui, né? Porque começou péssimo o campeonato, ganhou do Newcastle e ganhou do Burnley, 2 aqui dentro de casa. Então tá ali. Teve aqui a derrota do Leeds. Acho que foi aqui. Teve. O Nuno começou aqui, ó. O Nuno Espírito Santo, o novo treinador do West Ham, começou aqui. Claro, não vai ser da noite pro dia que ele vai fazer mágica, né? No time, né? Vai jogar bem agora. Pode até ser. Enfim. Mas veio aqui de 2 vitórias dentro de casa, mas ainda o mercado entende que o West Ham ali tá começando a galgar vitórias, mas vai jogar primeira fora de casa aqui após essas 2 vitórias. Vejo aqui um caminho a favor do Bournemouth, né? O duplo hipótese do Bournemouth, até mesmo com uma entrada aqui de finalizações HT. Nada além disso. É um jogo para gols, os 2 times são over gols, mas provavelmente a casa deve estar abaixando esse mercado de 1,5 gols ou até mesmo para gols, e é mais pro ao vivo mesmo. Nós temos o Brighton e o Brentford, são 2 times aqui meio de tabela da Premier League. O Brighton, são 2 times aqui, ó, mesma posição, mesmos pontos, quase a mesma posição. Os 2 times aqui de meio de tabela mesmo. Evidentemente a cotação deve ser até mesmo com favoritismo do Brighton. Até acho que dentro de casa o Brighton não perdeu, mas o fora de casa o Brighton, pera aí que a página saiu aqui do lugar.
voltar aqui. Foi pro futebol americano. Eu gosto de futebol americano. É, não, assim, claro, não entendo assim. Perdão. Não entendo de uma maneira tão analítica aqui do futebol americano. Americano, nada disso. Só acompanho os jogos, mas nada além disso. Mas do Brighton aqui, o Brentford fora de casa, ele não tem feito bons jogos, apesar dos seus últimos jogos. Contra o West Ham, ele fez uma ótima partida. Mas ali era o momento do West Ham que não vivia ou não vive uma boa fase. Que o Brentford ganhou do West Ham fora de casa de 2-0. Mas é que o West Ham fora de casa, naquele momento ali, não viveu um bom momento. Agora tá começando, né, a viver os bons momentos ali do West Ham. Mas fora de casa aqui, ó, ele ganhou do West Ham, mas perdeu do Palace, perdeu aqui do Fulham. Então fora de casa aqui tem 2 derrotas e uma vitória recente contra o próprio West Ham, como havia dito. Vai jogar com o Brighton, que dentro de casa é forte, mas e eu vejo um lado mais favorito aqui do Brighton. Brighton dentro de casa sempre dá trabalho, mas sempre dá trabalho para times grandes. Quando é confrontos assim de meio de tabelas, o Brighton é aquele típico time que vai entregar paçoca aqui para esses times de prateleiras aqui. Então, ó, o Brighton ele veio de 4 derrotas e uma vitória, que foi justamente contra o West Ham. Então o mercado ele entende isso como favoritismo do Brighton, justamente pelo momento fora de casa do Brentford. Veio de 4 derrotas, não joga bem fora de casa, e realmente não joga. Não vive ali o bom momento fora de casa. Mas é um jogo aqui que eu vejo mais pro ao vivo, principalmente pelo comportamento do Brighton. Cravar que o Brighton vai ganhar é perigoso, porque o Brighton ele sempre entrega a paçoca para esses times. Perdão. Ele sempre entrega a paçoca aqui para esses times de meio de tabela. Principalmente o Brentford, que vive numa péssima fase fora de casa. E aí, pós-data FIFA, vai lá e ganha de 1-0 esse jogo aqui. Então, tomar cuidado aqui. Esse jogo é mais pro ao vivo, mais para ter uma percepção de leitura aqui de como vamos fazer, né? Caminho de gols, ou se é caminho de vitória e tal. Enfim, nós temos o Fulham Sunderland. Eu acho que esse jogo aqui é um jogo que eu vou deixar aqui stand-by. Jogo complementar. Liverpool e Forest Gump. Ou not. Enfim. O Liverpool perdeu, né, o clássico 3-0 contra o City. O City jogou muito bem. O Liverpool não jogou nada. E aí vem naquela prateleira do que o Liverpool e realmente não encaixou. E eu já falei isso aqui no vídeo anteriormente, em outros vídeos. E até mesmo vi em algumas páginas. Eu tinha dito no vídeo, depois disso eu vi, acho que na página do Instagram, no Mundo Premier League, que o Liverpool, eu até entendo essa fase do Liverpool, e aí vem uma questão emocional e espiritual, não é uma questão ali meramente futebolística. Eu não vejo o Liverpool em relação ao futebol. O futebol não tem jogado bem, dito e feito. Eu não acho que é culpa do Arne Slot, também não acho. E também não acho que é só dos jogadores também. O Liverpool, antes da pré-temporada, perdeu um jogador importante, que era o Jota. Para um acidente trágico, uma morte dali. Pensa que você está em convívio com aquela pessoa, você não sabe o dia de amanhã. Não foi um acidente do nada, pontual. E os jogadores, eles são humanos. Então dá para perceber ali que não é muito mais uma questão meramente futebolística. É uma questão mais espiritual, mais emocional. Perdeu um jogador que era importante, o Jota, no plantel do Liverpool. É uma perda gigantesca, cara. E reflete sim, cara. É o luto. Não é brincadeira isso aqui.
Os caras não é uma máquina, não é robô. Então, assim, eu entendo o momento do Liverpool aqui, porque não tem feito bons jogos, mas eu acho que é muito mais questão futebolística. Eu tô repetindo isso justamente para colocar dentro ali do seu perfil, porque não é só tapar o olho aqui. Ah, o Liverpool não tá jogando bem, tá tomando muito gol, sei o que, papapi, papapó. Ganhou do Real Madrid, ok, ganhou. Não jogou tão assim, mas é que o Real Madrid não jogou bem. É, mas eu acho que, evidentemente, ali no clima tem essa questão do psicológico também. Eles são humanos. Isso reflete dentro de campo, sim. Perder uma pessoa que era muito próxima ali, principalmente do Salah. O Salah não tem feito bons jogos nessa temporada. Não tem feito. E era um amigo próximo do Jota ali. Então isso reflete sim dentro de campo. Ah, mas o que vai fazer nesse momento? Vai parar de jogar? Não. Isso faz parte da vida. Faz parte do contexto de vida. E tem que enfrentar o luto. Você tem que enfrentar com unhas e dentes e entender, ser compreensivo com isso. Compreender ali que o momento do Liverpool não é bom, pode afetar suas entradas também, as suas análises. Pô, o Liverpool tem que ganhar esse jogo aqui, mas, pô, necessidade de vitória não é vitória. Uma cotação de 1,42, ok, beleza, é acessível, dá pra fazer alguma coisa. O Liverpool começando essa partida aqui, até mesmo agora o período de data FIFA, pode até, pô, agora daqui pra frente, só em março que vai ter essa parada de data FIFA. Então aqui é o momento pra gente galgar vitórias e é o momento aqui do Liverpool, principalmente do adversário. O Forest não vive um bom momento também, mas são outras prateleiras, né? São outros momentos. Aqui é mais futebol, o Forest. Vejo essa cotação justa, vejo essa cotação justa do Liverpool. E dá para pegar no ao vivo aqui a vitória do Liverpool. Claro, eu acho que isso vai depender da maneira como o Liverpool vai entrar nessa partida. Vai começar intenso, atacando, criando escanteios, chutes ao gol. Aí essa odd ela vai subir lateralmente. O Liverpool começou naquele posse de bola, vai para cá, que eu acho que não é do feitio do Liverpool. O Liverpool não tem feito esse tipo de jogo é mais pro Arsenal fazer esse jogo, né? Passe para lá, passe para cá, passe para lá. O Liverpool é mais vertical. Então eu vejo aqui uma cotação eu não digo que ele vai ganhar o primeiro tempo, e aí tem que ver se é dentro do seu método também. Mas eu vejo que o Liverpool possa começar intenso, criando chutes, criando escanteios. E aí sim, e eu acho que até mesmo que o Liverpool ele faça 1-0 logo no primeiro minuto, começo do primeiro tempo, eu não vejo que o Liverpool ele vai esfriar o jogo. Ele vai continuar intenso, principalmente no primeiro tempo, justamente para ele matar esse jogo e falar, pô, aqui é o Liverpool. A gente manda aqui, pô. Estamos dentro da nossa casa, em Anfield. Então eu vejo que o Liverpool aqui ele não vai golear. Mas eu não vejo o Liverpool perdendo esse jogo aqui. Eu acho que dá para determinar aqui o caminho da vitória no ao vivo. Existem outros mercados para esses jogos, principalmente em chutes e escanteios no primeiro tempo. Mas entende aqui e compreende a situação do Liverpool. Essa temporada aqui tá sendo diferente justamente para essa questão mais espiritual, mais psicológica. Enfim, desabafei um pouco aqui do Liverpool. Wolverhampton e Palace não vou trabalhar. Até mesmo, importante aqui que o Wolverhampton demitiu o Vitor Pereira e contratou o Robbie. Não é do Batman, mas é o Robbie. Ele era o treinador do Luton. Na Championship nas temporadas passadas, subiu com o Luton na Premier League, caiu junto e até permaneceu na Championship depois. E estava treinando o Middlesbrough da Championship. E no Middlesbrough na Championship está na segunda colocação nessa temporada. Então é o técnico para esse tipo de time. Uma bela contratação do novo técnico do Wolverhampton. Então aqui pode ser que muda algumas percepções, a maneira de jogar, até mesmo o time do Wolverhampton.
Porque eu não acho esse time do Wolverhampton um time péssimo para ficar aqui na zona de rebaixamento. Eu não acho. Eu acho que tem outros times piores aqui para ficar lá na zona. Então, por exemplo, já mudou algumas coisas aqui. O Arias tá aqui, Larsen. O Arias estava jogando para cá, nessa posição aqui. Tava aqui o André e o João Gomes. Já mudou alguma coisa. Vamos ver isso dentro de campo. Nós temos o Newcastle e o Manchester City, jogão aqui do sabadão. Manchester City vive o melhor momento aqui da temporada, sim, ganhou do Liverpool, vem com uma moral elevada, cotação justa, não dá nem para discutir aqui. Até mesmo o Newcastle não começou bem o campeonato, não começou bem. E eu vejo aqui a cotação justa, né? Não vejo aqui tão discrepante aqui. Claro, é um jogo para gols, para ao vivo, principalmente para indicar caminho de gols e também para indicar caminhos de vitórias. Até mesmo, não gosto do Liverpool, não acho que o Liverpool tá jogando bem. O Newcastle tá jogando bem, então vai no caminho da vitória do Newcastle. E o Newcastle, por mais que ele não começou bem o campeonato, é esse típico jogo aqui que o Newcastle dá mais trabalho para esses times aqui grandes da Inglaterra. O Manchester City, o Arsenal, o Liverpool. Tanto que o Newcastle ele enfrentou o Arsenal e o Liverpool dentro aqui da sua casa. E foi um jogão. O Liverpool foi 3-2. O do Arsenal estava ganhando de 1-0 até o final do jogo, até os 90 praticamente. Teve um pênalti que não foi marcado no final do jogo, que poderia decretar a vitória do Newcastle contra o Arsenal. E tomou a virada em praticamente 5 minutos. Então o Newcastle ele dá trabalho sim para esses times aqui com um poderio mais forte aqui da Inglaterra. Mas eu vejo o momento do City bem melhor aqui no campeonato. Tá disputando aqui o campeonato com o Arsenal. Então seria extremamente importante aqui a vitória do City para aproximar esse pilotão aqui. E também a vitória do Newcastle seria importante aqui para galgar aqui e sair dessa fase aqui. Mas lembrando, o Newcastle nessa temporada, principalmente dentro de casa, não tem feito bons jogos. Não tem ganhado, não tem feito seu papel dentro de casa. Até mesmo ele... eu acho que ele é um dos melhores visitantes aqui ele tem 2 derrotas. E foram essas 2 derrotas. Do Liverpool e do Arsenal. Fora de casa, o Newcastle ele até ali, tá dentro do bolo. Não ganha assim. Não. Não ganhou nenhuma fora de casa. Perdão. Então, só ganhou as 3 partidas dentro de casa. Enfim. Mas esse é o tipo de jogo que o Newcastle dá muito trabalho para esses times grandes aqui. E é jogo mais para característica de olhar, de observar. E aí sim ter algum posicionamento. E aqui é um jogo para faltas. Seria um jogo aqui para faltas, principalmente o meio-campo do Newcastle, que é faltoso, com o Joelinton e o Bruno Guimarães. Então seria um jogo mais para faltas e desarmes. Então você tem outros mercados para a gente trabalhar aqui, não só mercados de vitórias, gols, mas mercados aqui perdão, para faltas e desarmes também. Vamos lá, terminamos aqui a Premier League, nós vamos aqui trabalhar a La Liga. Alavés e Celta tô fora. Barcelona e Bilbao. O Barcelona ganhou, acho que salvo engano, a sua última partida. Não lembro. Vamos ter que consultar aqui. Odd, cotação justa pelo enfrentamento do Bilbao. Pasmem. Jogo extremamente importante aqui, sabe por quê? Porque o Barcelona vai jogar no campo nu. Vai jogar no campo pelado. Vai jogar lá no seu campo original, né? O campo histórico. Então aqui é um aperitivo mais ainda para buscar alguma coisa aqui, né? Em relação ao Barcelona. Ganhou do Elche. Perdão. Ganhou do Elche, mas ganhou do Celta. Ganhou do Elche a última em casa e ganhou do Celta fora de casa. Ok.
E vai enfrentar o Bilbao, que não começou bem o campeonato. Ah, mas a cotação tá 1,44 é a odd mais alta aqui, considerando que tá jogando em casa. Mas o Bilbao não começou bem o campeonato, não. Até mesmo fora de casa aqui, 2 derrotas e um empate. Cotação até alta do Barcelona aqui. Eu não sei se o Yamal vai jogar, mas também o Yamal não tá naquela fase ali tão primorosa. Não, tá aqui, a Yamal joga. Cotação até alta, porque o momento do Bilbao não é bom. O Bilbao não tem feito bom campeonato aqui na La Liga. Ganhou a última partida aqui do Osasuna, eu acho, dentro de casa. Mas não tem feito bons jogos aqui, principalmente quando não tem os irmãos Williams. E tem um aperitivo também, a questão do Williams. Um dos irmãos lá ia pro Barcelona. Então, a torcida do Barcelona lá pode criar um clima hostil aqui. E eu vejo aqui um jogo mais, claro, com favoritismo do Barcelona. Uma cotação até boa para indicar ali um caminho de vitória no ao vivo, caso o Barcelona comece intenso na partida. E vai começar intenso porque tem esse aperitivo de jogar no Camp Nou, no seu campo histórico, né, no seu campo verdadeiro, diante da sua torcida. Então eu vejo aqui um favoritismo do Barcelona. E na classificação aqui, ó, se o Barcelona ganhar, eu acho que ele 29, ele até passa o Real Madrid, porque ele vai para 31. Ele empata o número de vitórias, mas passa aqui no saldo de gols, porque ele já tá na frente. Então ele passa aqui e dá pressão pro Real Madrid ganhar o seu jogo nessa rodada aqui. Então é extremamente importante aqui uma vitória pro Barcelona jogando dentro dos seus domínios mesmo, verdadeiro, um campo nu, justamente para se aproximar aqui do Real Madrid e ficar campeonato parelho. O Villarreal aqui vem também, ó. Tomar cuidado aqui, ó. Justamente pro Villarreal não se aproximar do pelotão também. Vamos lá. Jogo também para gols. O mercado entende que já esse é um mercado para gols aqui. Embora que o Bilbao nas últimas rodadas não tenha feito gols, mas é jogo para gols mesmo. 1,5 já tá pagando pouco. Enfim, nós temos o Osasuna e Real Sociedad. Vou analisar esse jogo aqui com bilhões de jogos que temos. Nós temos aqui Villarreal e Mallorca. Villarreal tá fazendo um belo campeonato aqui na Espanha, disputando aqui a zona da Champions League. Tá na Champions League também, né, nessa atual temporada. E vai enfrentar o Mallorca, que tá aqui até mesmo bem de baixo aqui na tabela. Cotação justa pelo momento do Villarreal. Submarino ter feito bons jogos dentro de casa aqui. É um jogo, e aí vem um mercado aqui de estatísticas do primeiro tempo, chutes do primeiro tempo do Villarreal, escanteios. Ganhar um dos tempos do Villarreal também seria considerado para essa partida. Claro, evidentemente, o caminho da vitória aqui pega no ao vivo, uma cotação elevada. O Villarreal ele tem essa característica de começar intenso nas partidas. Então, provavelmente, ele começa muito intenso, produzindo chutes, escanteios e tal, sei o que, papapá. E nessa temporada ele tem feito gols no primeiro tempo. Justamente o ganhar dos tempos seria interessante para essa partida. E justamente ele continua essa maneira intensa no primeiro tempo. No segundo tempo ele já tem um rendimento mais abaixo. Então ele não continua, a não ser que ele precisa buscar o caminho do gol aqui, ou o caminho da vitória. Mas o Villarreal tem essa característica aqui no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, de sempre matar o jogo, fazer 2-3-0 e no segundo tempo controlar o jogo ali, não ficar produzindo chutes ou até mesmo gols e escanteios. O meu SofaScores aqui deu uma bugada, então estou esperando voltar de vez aqui. Sei que aconteceu, mas enfim.
Vou dar um enter aqui. Aqui é tudo ao vivo mesmo, tá, gente? Aqui é ao vivo em cores. E tamo junto. Vamos ver se volta aqui normal. Papapi, papapó. Caramba. Voltando. Então, temos aqui. E agora nós vamos acompanhar aqui a Bundesliga. Não é um campeonato favorito da minha alçada. Não é assim, campeonato tão envolvente e tal, sei o quê. Mas dá para trabalhar em alguns mercados aqui. Nós temos o Dortmund e o Stuttgart, que vai jogar aqui no sábado. Dortmund, até mesmo tá ali, né, na parte de cima, né, tem feito bons jogos dentro de casa, mas acho que muito difícil aqui galgar título nessa temporada, porque o Bayern de Munique tem feito um campeonato muito vistoso, muito primoroso. O Dortmund ele tá aqui confronto direto, 21 pontos, é um confronto até para quem vai ficar na frente aqui. Cotação aqui até vai aceitável aqui do Dortmund, porque acho que a história entre os dois aqui favorece muito para o Dortmund. Então eu vejo aqui um caminho mais para dupla hipótese do Dortmund, para gols também, mas é um mercado aqui que não é no meu feitio, mas eu vejo aqui um jogo mais considerado aqui como favoritismo para o Dortmund. O Dortmund dentro dos seus domínios tem feito bons jogos. Claro, vem de derrota aqui da última temporada. Das duas, tem que tomar cuidado aqui. Não, é uma pedra no sapato aqui, ó. 2x1, 1x0, 5x0, 2x1, aí tem 5x1 aqui. Aqui já é muito tempo. Enfim, é uma cotação perigosa aqui. Pensava que duvidosa. Então, é mais pro ao vivo aqui. Jogo para gols, jogo considerado para gols. O mercado já entende isso. Mas não tem muito o que discutir aqui, esse panorama aqui. Até mesmo porque o campeonato alemão tá meio traiçoeiro. Se vai para gols, só sai um. Mudou muito dos últimos anos. Nós temos aqui o Bayern de Munique, que é a sensação e é um dos melhores times do mundo. Até com uma cotação elevada. Era para estar 1,10, 1,20 aqui. O mercado tá respeitando aqui o Freiburg. Enfim, mas dá até lá. Enfim, não sei se é pegadinha. Mas aqui é a vitória do Bayern de Munique, né? Gol no primeiro tempo. Eu não vejo o Bayern de Munique perdendo essa partida. Não vejo o Bayern de Munique sofrendo aqui contra o Freiburg dentro de casa. É um jogo aqui para o Bayern de Munique ganhar e cravar mais 3 pontos aqui nessa rodada. Nós temos outros jogos aqui no campeonato alemão, mas são jogos mais complementares. Nós temos aqui Liga Francesa, depois a gente vai falar sobre a Sul-Americana e vamos lá para o campeonato italiano. Nós temos o Cagliari Genoa também, jogo complementar, o Udinese Bolonha, jogo complementar, Fiorentina e Juventus, jogo complementar por causa da Fiorentina. A Fiorentina demitiu o seu técnico, Pioli, mas eu não vou fazer nada nessa partida aqui, porque Fiorentina, enfim, é Fiorentina. Napoli e Atalanta, um bom jogo aqui, né, no sabadão. Napoli
atual líder do campeonato. Não, não, baixou. É a Inter. É a Inter tem feito bons jogos. A Napoli estava na liderança aqui, mas caso ganhe aqui da Napoli, vai para 25 e passa aqui todo mundo, mas com um jogo a mais. E a Atalanta, ela não começou bem o campeonato. Ela começou muito mal. Não é a Atalanta das últimas temporadas. Até mesmo o mercado. Eu pensei que o mercado poderia entender essas cotações aqui. A cotação até está elevada aqui da Napoli. A Napoli, cotação até elevada, porque a Atalanta ela não começou bem o campeonato, não tem produzido muito. Na verdade, ela não tem feito gols assim. Tem perdido muitos gols. Vamos colocar nessa parte aqui. Tem perdido muitos gols. E fora de casa, aqui no campeonato aqui, não ganhou nenhuma. Perdeu aqui da Udinese, empatou da Cremonese, empatou com a Juventus. Dentro de casa aqui a Napoli, salvo engano, eu acho que não perdeu. Jogou com a Inter, ganhou da Inter, empatou com o Como. Eu vejo aqui um caminho mais a favor do Napoli, por estar jogando dentro de casa, por estar aqui um duplo hipótese aqui, chance dupla do Napoli seria relevante, pelo momento da Atalanta. A Atalanta não vive um bom momento aqui, não tem feito gols e tem perdido muitos gols no campeonato. E isso faz uma grande diferença. E a Atalanta nunca foi assim, basicamente. Não é uma das características da Atalanta perder gols. Até mesmo tem seu ataque aqui. Claro, houve a mudança do técnico, era o Gasperini agora está na Roma. Ok, beleza, aceitável. Então, uma mudança de técnico aqui pode mudar algumas características aqui no jogo. Mas é basicamente a base aqui. Tem o Luke, vai. Enfim. Eu vejo aqui o duplo hipótese daqui da Napoli jogando dentro de casa e disputando ali o título para o campeonato italiano. Bem aceitável. Cotação até alta. Achei estranho. Cotação alta aqui por envolver. Claro, vamos ver o histórico aqui. Vamos ver se tem alguma pegadinha. Sempre bom ver ao vivo aqui. Ao vivo não, gravado, né, para vocês. Mas aqui é tudo ao vivo, pra gente ver se tem alguma pegadinha. Encontramos uma pegadinha. Nas últimas 2 vezes que a Atalanta jogou lá em Nápoles, a Atalanta ganhou de 3. Olha, 3-0. Então o mercado ele tá considerando aqui o histórico, principalmente das últimas temporadas entre Nápoles e Atalanta. Ok, agora sim começamos a entender aqui. Nós temos aí, tem a Napoli 2-0, aí 3-2 de novo da Atalanta, 4-1. Então aqui a Atalanta lá sempre deu trabalhinho aqui para Napoli. Então o mercado ele entende aqui que a Atalanta pode aprontar aqui em cima da Napoli de novo. Mas aqui eu vejo 2 cenários. A Atalanta veio de 2 vitórias fora de casa da Napoli das últimas temporadas. E era a Atalanta que era da época Prime, do Gasperini, que produzia, fazia bastante gols. Aceitável. Porém, essa entrada aqui que eu vejo mais pro favorito para a Napoli, considerando pelo momento, que acho que a Napoli está uma prateleira de momento melhor que a Atalanta. A Atalanta não tem feito gols, não está sendo muito efetivo. E por estar jogando dentro de casa e disputando o título. Então é o típico jogo que a Napoli ela não pode, e ela vem de um empate do Como dentro de casa. Então empatar mais uma, e aí o empate que é nosso, né, chance dupla para nós, beleza, é win. Mas a Napoli aqui precisa ganhar, precisa determinar aqui o caminho da vitória justamente para não tropeçar mais ainda. Então considero esses 2 cenários aqui em relação à entrada de chance dupla da Napoli e também pela cotação. A cotação tá alta, tem que aproveitar esse momento. Se fosse uma cotação para 1,70, aí tudo bem. Aí não tinha valor. Aqui eu tô vendo o valor da Napoli. O valor da Napoli, pela cotação alta, por essa proteção aqui, ela pode ganhar e perder, ganhar e empatar, e é green.
Porque se a odd, se a cotação tivesse aqui, vai, 1,80, aí neste caso não teria valor. Aí a gente estaria considerando aqui um outro tipo de cenário. Será relevante uma vitória a 1,80 a favor da Napoli, enfrentando a Atalanta? Aí tudo bem, mas uma cotação de 2,20 aí é aceitável. Em relação a questão da correlação de odds e também de momentos e cenários para as partidas. Nós temos aqui Brasileirão, e Lanús e Atlético Madrid, Atlético Mineiro. É jogo de final, então final eu não costumo fazer nada. Mas, por ser um jogo sul-americano, final e tal, sei o que, jogo de menos 3,5 aqui, já dando pitaco já. Menos de 3,5 gols e ambas cartões ou mais 2 cartões. Final, Brasil e Argentina aqui, ixi, é jogo pra cartão, é jogo canseira, é jogo under gols. E aqui no Brasileirão nós temos Botafogo e Grêmio, Flamengo e Bragantino, Fluminense e Fluminense. Jogão aqui. E o Botafogo aqui, uma cotação até um pouquinho menor. Mas o Botafogo aqui, enfim, ainda não vejo. No Brasileirão a gente vai analisar em outros momentos. Aqui do Flamengo e Palmeiras, caminho de vitória de ambas as equipes. Agora não tem, projeto Flamengo e Palmeiras em relação a caminhos de vitórias. Não tem o que pensar e analisar. Claro, aqui o jogo do Palmeiras e Fluminense é muito mais perigoso para o Palmeiras, porque vai enfrentar o Fluminense que está disputando o acesso a Libertadores direto. Então a melhor colocação para o Fluminense seria sensacional aqui. Então o Palmeiras vai enfrentar um adversário duro, com uma cotação justa, relevante, mas que não tem valor, porque o Fluminense não é um time bobo, não é um Vitória, um Bragantino, ou outro time que está lá na zona de rebaixamento. É um time que está disputando a zona aqui de acesso. Claro, tem a mística, o Fluminense vai entregar com o Palmeiras porque o Flamengo pode ser campeão. Aqui ainda acho que está cedo para esse tipo de acontecimento, ainda está cedo. Mas eu vejo aqui um jogo mais parelho, mais truncado aqui, porque vai enfrentar o Fluminense e é um jogo para faltos. O Fluminense está sendo um time faltoso, o Palmeiras já é um time faltoso, principalmente quando ele quer a bola. Então o Fluminense vai estar com a posse de bola, o Palmeiras vai ter que atacar, né? Vai ter que pegar a bola do Fluminense, e pegando a bola em desarmes ou faltas. É uma dessas duas possibilidades. Enfim, tamo junto, é nóis, obrigado pela companhia, é nóis.